Fala galera, tranquilo? Então, a gente começando agora nosso conteúdo de Matemática 2, mais precisamente na aula 6, beleza? Antes da gente começar, eu vou pedir para vocês para dar um like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma aula e vambora! Então galera, é o seguinte, a aula 6 tem como tema triângulo. Fazendo uma definiçãozinha rápida do que é um triângulo, é o seguinte: te define como a região limitada por três segmentos de retas que se cruzam duas a duas e não passam pelo mesmo ponto. Como assim se cruzar duas a duas? A gente tem aqui no desenho três segmentos, A, B e C, certo? Quando eu falo cruzar duas a duas, é, por exemplo, eu cruzo o segmento A com o segmento B, cruzo o segmento B com o segmento C e cruzo o segmento C com o segmento A. Duas a duas e nenhuma delas, no caso não todas, passando pelo mesmo ponto, beleza? Por exemplo, eu não tenho como as três retas passarem as três pelo mesmo ponto, não rola, beleza? Então, isso caracteriza para a gente formar um triângulo, que é essa regiãozinha limitada, é a região que está dentro entre esses três segmentos, beleza? Aí alguns elementos conhecidos. Ó. Primeiro, o vértice. O que são os vértices do triângulo? São justamente os pontos de interseção. No caso, A, Azão, Bzão, Czão, certo? E os lados do triângulo são os próprios segmentos, que é o Azinho, Bzinho e Czinho. Tranquilo? Definiçãozinha rápida, o que é vértice, o que é lado, nada de muito impactante, ok? Progredindo, essa partezinha de classificação de triângulos. Ela é bem importante porque, por exemplo, quando você for pegar uma questão de vestibular, ele vai te entregar esses nomes no enunciado de uma questão de triângulo e você vai extrair informações dos nomes das classificações. Existem duas formas de se classificar um triângulo. A gente pode classificar quanto aos lados e quanto aos ângulos. Primeiramente, quanto aos lados, temos três, que são os triângulos equiláteros, que no caso são os triângulos de três lados congruentes, os triângulos isósceles, que tem dois lados congruentes e um distinto, que esse cara é determinado base, e o escaleno, onde tem três lados diferentes. Aí ocorrem algumas situações, por exemplo, no equilátero, se eu tenho três lados congruentes, eu consequentemente terei três ângulos congruentes, todos eles valendo 60 graus, porque basta você pegar o 180, que é a soma de todos os ângulos internos, e dividir por 3. O triângulo equilátero também pode ser chamado de triângulo regular, ok? O triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais, consequentemente dois ângulos iguais, e um terceiro lado e um terceiro ângulo diferentes, ok? E o escaleno tem tudo diferente, são três lados diferentes e três ângulos diferentes, beleza? Essas são as classificações quanto aos lados que implicam nessas propriedades que eu acabei de falar. Quanto aos ângulos agora, eu tenho o triângulo acutângulo. O acutângulo é quando eu tenho os três ângulos agudos, ou seja, todos os ângulos são agudos, são ângulos menores que 90 graus. Eu tenho o triângulo retângulo, quando ele possui um ângulo reto, consequentemente os outros dois agudos. E o obtusângulo é quando a gente tem um ângulo obtuso e, consequentemente, os outros dois agudos. Tranquilo? Então, classificação também nada absurdo. Progredindo aqui, ó, é a questão da condição de existência de triângulo. O que um triângulo tem que ter para ele poder existir em relação aos seus lados? Seguinte, é só uma sentença. O maior lado do triângulo deve ser sempre menor do que a soma dos outros dois. Certo? Como a gente vê isso no exemplo? Considere um triângulo de lados 2, 3 e 6. No caso, eu pego o meu maior lado, que é o 6. Esse triângulo, esse lado, esse número 6, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados para poder existir um triângulo nessa configuração. Então, ó, se você pegar aqui o 6, ele é maior do que o 2 mais 3, isso contradiz a minha condição. Logo, o triângulo não existe, ou seja, eu não posso formar um triângulo cujos lados são 2, 3 e 6. Beleza? Então, tranquilo. Eu não preciso fazer isso com os outros lados. Eu normalmente só pego o maior,
Porque, consequentemente, o menor lado ele sempre vai ser menor do que a soma dos outros dois. Entende o porquê? Se não ficou tão claro, tenta como exercício aplicar essa condição nos outros lados tirando 6. No caso, você pega o 2 e coloca ele comparando com 3 mais 6. Aí tu vê o que acontece. Beleza? E por último, galera, a gente tem o reconhecimento de um triângulo, que é para você saber qual é a classificação quanto aos ângulos desse triângulo, apenas fazendo uma comparação entre os quadrados dos lados. Por exemplo, eu tenho, sendo A o maior lado de um triângulo e BC os outros dois lados, temos que o triângulo vai ser retângulo quando o maior lado, que é o A, elevado ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, rola um teorema de Pitágoras aqui, né? Que confirma que o triângulo é retângulo. O triângulo vai ser acutângulo quando o maior lado ao quadrado for menor do que a soma dos quadrados dos outros dois. E o triângulo vai ser obtusângulo quando o maior lado ao quadrado for maior do que a soma dos quadrados dos outros dois. Beleza? Isso é só uma questão de reconhecimento para você descobrir se um triângulo é retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Tranquilo, gente? Então, valeu, muito obrigado, até a próxima.